Fala galera, aqui é o professor Nelson Amado, sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa série de aulas de cálculo. Nosso objetivo nas últimas aulas tem sido começar a entender um pouco como é que é feito o cálculo dentro de integrais. A gente já comentou um pouco o que era integral definida, o que era uma integral indefinida, mostrei para vocês o que era o teorema fundamental do cálculo. A gente começou a trabalhar aquela partezinha onde eu trouxe a tabela de integrais imediatas, que eu mostrava para vocês um pouquinho como é que era a ideia de ser uma inversa da outra, né? A derivada e a integral, como é que saber as derivadas me ajudava no cálculo de integrais. E na última aula a gente viu alguns métodos de integração, trouxe mais um método interessante que pode ser cobrado para vocês, que é o método da substituição trigonométrica. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente pensa em métodos de integração, é como se fosse um leque de opções que eu tenho ali na hora da prova para tentar calcular uma determinada integral. Claro, sempre vou tentar buscar o melhor e mais fácil caminho. Então, o primeiro método que eu vou tentar é o da substituição simples, que a gente viu na nossa aula anterior, onde eu faço aquela troca, né, de função. E aí eu tento transformar numa integral imediata. O segundo método que eu mostrei para vocês foi o método da integração por partes, que a gente viu um exemplo na última aula, onde eu vou tentar fazer aquele produto, né, entre funções. E o terceiro método que eu estou trazendo para vocês é da substituição trigonométrica. Então, tentou a substituição simples, não deu certo? Aí você vai tentar o método da integração por partes. Se não deu certo o método da integração por partes, a gente pode partir para uma substituição trigonométrica. Eu estou trazendo aqui os três principais casos que a gente vai acabar percebendo que temos, e aí a ideia geralmente gira em torno dessas raízes que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então eu vou mostrar a aplicação prática para que vocês entendam quando vai ser utilizado cada um deles, mas olha o exemplo que eu já trouxe aqui logo de cara, é a raiz de 9 menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado d de x. Pensa comigo, no cálculo da integral pela substituição, eu teria que tentar transformar isso aí num cara mais simples de ser determinado. Só que se eu tento calcular esse cara aqui como sendo u, a derivada dele não se livra do x ao quadrado, né? Porque lembra que eu tenho que calcular u e d de u. E se eu tento fazer o contrário, se eu tento chamar isso aqui de u, a derivada desse cara não acaba se livrando também do x ao quadrado. Então pode ser que o gire acabe transformando o meu problema em algo pior. Então, mesmo eu tentando avaliar esse cara como um produto de funções, para ver se eu consigo, de repente, transformar isso aqui numa integral por partes, eu percebo que eu posso acabar, inclusive, até me enrolando, transformando esse produto cada vez em algo pior. Você tenta calcular a integral não está vindo. Então, se reparar, eu tenho uma fração, e na parte de cima da fração eu tenho a raiz de 9 menos x ao quadrado. O que pode te lembrar muito o que a gente poderia definir como algum dos catetos que eu tenho dentro de um triângulo. Então, perceba bem, eu construí um triângulo retângulo, onde um de seus ângulos seria θ. Se eu considerar que esse cateto aqui é 9 menos x ao quadrado, 9 menos x ao quadrado, nesse triângulo retângulo, qual será a hipotenusa? A hipotenusa vai ser esse cara, que vai valer 3. Qual será a medida do outro cateto? Vai ser esse cara aqui, que vale x. Isso, se eu tento calcular esse cateto, ele vai ser a hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto. Então vejam que eu consigo construir um triângulo retângulo com essas três informações. Vou tentar transformar essa integral em algo em função do θ, que seja mais simples de ser calculado. E perceba que seria maravilhoso se eu conseguisse transformar isso num seno, num cosseno, que tenha as suas integrais um pouco mais imediatas. Então eu vou tentar visualizar qual seria o seno de θ, qual seria de repente cosseno, ou inclusive qual seria a tangente. Se eu olhar para o seno de θ desse cara seria definido como o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E repare bem que não seria tão ruim de ser trabalhado o nosso seno de θ. Então, se eu considerar o seno de θ sendo igual ao cateto oposto, que é 9 menos x ao quadrado, dividido pela hipotenusa, veja bem que eu consigo descobrir uma relação para esse cara em função do θ. Então, eu posso dizer que esse raiz de 9 menos x ao quadrado, que eu tenho aqui, ó, raiz de 9 menos x ao quadrado, seria provavelmente 3 vezes o seno de θ, né? Isso aqui seria igual a 3 vezes o seno de θ.
Isso aqui seria igual a raiz de 9 menos x ao quadrado. Poxa, Nelson, você não acha que seria maravilhoso eu tentar trocar de posição os catetos? Porque aqui eu encontrei alguém em função do seno para essa raiz de 9 menos x ao quadrado, né? Mas seria maravilhoso se esse caso fosse x. Se em vez de trabalhar com seno, eu pudesse trabalhar com cosseno. Mas eu gosto mais de trabalhar com seno, vou trocar a posição dos catetos, para vocês perceberem que eu consigo uma relação para o nosso seno em função desse cateto. Ah, olha que maravilhoso. Eu posso agora dizer que esse cara aqui vale x e esse carinha aqui seria a raiz de 9 menos x ao quadrado. Em termos práticos, a gente vai chegar no mesmo lugar, tá? Fica tranquilo. Mas agora, quem é o seno de θ? Ah, Nelson, o seno de θ ficou bem melhorzinho. Repara bem que o seno de θ vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o nosso x será igual a 3 vezes o seno de θ. Olha, Nelson, esse cara foi bem melhor de ser trabalhado do que o outro, né? Porque o outro tinha aquela raiz feia ali sendo trabalhada. Então, olha, encontrei uma substituição para o x. Encontrei alguém que de repente seja mais interessante de ser trabalhado do que aquilo que a gente estava tentando determinar. Qual seria a derivada desse cara? Ah, o d de x seria igual a 3 vezes o cosseno de θ. Interessante. Acho que eu consigo fazer umas substituições ali na nossa integral para transformar isso aqui numa integral imediata. Vamos ver se vai sair a nossa integral imediata. O que a gente vai ter na nossa nova integral? Agora a integral, ela vai, na parte do numerador, ficar com a raiz de 9 menos esse x elevado ao quadrado. Que se você fizer uma conta rápida comigo, 3 ao quadrado dá 9, né? E seno, quando ficar ao quadrado, vai ficar 9 seno ao quadrado de θ. Tá, beleza, Nelson. E o denominador? O nosso denominador vai acabar ficando o x elevado ao quadrado. Então, seria 9 vezes o seno ao quadrado de θ. Vezes o d de x, que seria 3 vezes o cosseno de θ. D de θ, claro. Até esqueci de colocar aqui em cima o nosso d de θ. Faz o cálculo aqui em cima comigo. Em cima, o 9 pode sair da raiz. E quando eu tiro o 9 da raiz, fica raiz quadrada de 9, que é 3. Então, ficaria 3. Em cima vai ficar a raiz de 1 menos o seno elevado ao quadrado de θ. Poxa, Nelson, isso aqui não é o cosseno? Isso aqui não é o cosseno ao quadrado de θ? É. Então vamos trocar logo de cara para o cosseno. Raiz do cosseno ao quadrado de θ. Ah, beleza. No caso, isso aqui já está do lado de fora, que é o nosso 3 vezes o cosseno de θ, né? dθ. E o nosso denominador continua sendo 9 vezes o seno ao quadrado de θ. Poxa, Nelson, esse 3 vezes 3 dá 9, posso cortar com o 9 de baixo? Posso. Então, morreu. Esse cara daqui morreu. Perceba que eu criei um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo que eu utilizei para fazer a nossa substituição trigonométrica, o θ é um ângulo que varia necessariamente de 0 a 90. Então, o cosseno ao quadrado, quando fizer a raiz dele, o cosseno vai ser positivo, consegue? Então, quando for calcular o módulo desse cara, vou acabar encontrando quem? Cosseno de θ. Ah, legal, Nelson. Isso aqui vai ser o cosseno de θ. Cosseno de θ. E cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Então, a nossa integral se transformou em cosseno ao quadrado, seno ao quadrado de d de θ. Quem é cosseno sobre cosseno? Nelson, cosseno sobre cosseno é a cotangente, né? Então, eu consigo transformar esse cara em alguma integral mais simples de ser calculada do que as integrais anteriores que a gente vinha trabalhando. Então, esse carinha daqui, se a gente for tentar calcular a sua integral, né? Isso aqui seria a integral da cotangente ao quadrado de θ d de θ, né? Então, talvez algo um pouco mais simples de ser calculado. Veja, onde eu quero chegar? Eu peguei uma integral do tipo 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado d de x e eu percebi que a substituição trigonométrica talvez não fosse o melhor caminho a ser trabalhado. Aí eu percebi o seguinte, eu vou tentar criar um triângulo retângulo e nesse triângulo eu vou tentar substituir os elementos que eu tenho por uma nova variável, fazer uma troca de variável, onde necessariamente eu tenho um cateto sendo x, o outro sendo 9 menos x ao quadrado e esse cara aqui valendo 3. Aí eu fui e substituí o x por 3 vezes o seno de θ. Quem seria o nosso d de x? Seria 3 vezes o cosseno de θ. Então, aí a partir daí eu fui calculando, né? Eu fiquei em cima com 3 vezes o cosseno de θ e embaixo fiquei com 9 vezes o seno ao quadrado, porque era o nosso x elevado ao quadrado.
Aí eu fui organizando dentro daqui da nossa raiz, a raiz quadrada disso. Ah, Nelson, a raiz quadrada disso seria quem? 9 sai da raiz, vai ser 3. 3 vezes 3 dá 9, cortei com 9. Fui organizando uma expressão inteira, até que transformei essa expressão na cotangente ao quadrado de θ. E eu tenho uma integral imediata aqui, que seria interessante para trabalhar, em vez da gente calcular a cotangente, que seria essa integral aqui, ó. Eu trouxe a tabela de integrais imediatas na semana passada para vocês, onde eu posso garantir que a integral da cossecante ao quadrado de x é menos a cotangente. E a gente tem uma relação trigonométrica para a cotangente. Qual é a relação que a gente tem para a cotangente? A cotangente ao quadrado mais 1 vai ser igual a quem? A cossecante. Então, eu consigo transformar esse cara numa integral imediata. Então, quem seria a cotangente ao quadrado? Nelson, a cotangente ao quadrado, eu poderia dizer, pelas relações que a gente tem da trigonometria, né? Temos que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Temos que a tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante. E temos que a cotangente ao quadrado mais 1 é igual a cossecante. Então, eu consigo transformar esse cara daqui, jogando esse 1 para o outro lado, em a cossecante ao quadrado menos 1, que é uma integral imediata, que é muito mais simples de ser determinado do que a nossa integral original. Vejam bem que aqui acabou um pouquinho meu espaço, eu quero primeiro trazer a explicação de repente, depois eu trago o resultado final para esse exercício. O nosso objetivo com a substituição trigonométrica é transformar aquela primeira integral que, quando eu tentei calcular pela substituição e pela integração por partes, vi que não era tão possível. Então, eu tentei transformar essa integral utilizando uma substituição trigonométrica, trocando a nossa variável x por uma função trigonométrica. Quando eu faço essa substituição, o nosso objetivo é que a gente caia numa integral imediata. Essa aqui é uma integral imediata. Que aí, quando eu for calcular, esse cara que é a cotangente seria a cossecante ao quadrado menos 1. A integral da cossecante ao quadrado é menos a cotangente. E a integral desse menos 1 seria o x, né? O x de x. Então, eu consigo determinar a integral de um modo um pouco mais imediato. Vamos ver outro exemplo, para que fique um pouco mais claro, quando é que vocês vão aplicar o método de integração de substituição trigonométrica. Integral de 1 sobre x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais 4d de x. Olha, geralmente quando a gente tem dentro de uma raiz os dois elevados ao quadrado, esse cara costuma representar quem? A hipotenusa, concorda comigo? Então, esse cara seria a raiz de x ao quadrado mais 4. Isso quer dizer que x é um cateto e 4 seria o outro cateto, né? Que 4, Nelson? 4 ao quadrado não dá 4, né, Nelson? Seria 2. 2 seria o outro cateto. Tá, Nelson, 2 seria o outro cateto. Então, quem seria a relação que eu utilizaria aqui? Olha, o seno ficaria bem complicado de utilizar, cosseno ficaria bem feio, provavelmente seria melhor a gente utilizar a tangente. Então, eu poderia dizer que a tangente de θ seria igual a x sobre 2. Tá, isso acontece se o x for igual a 2 vezes a tangente de θ. Nelson, maravilhoso. Acho que ficaria mais fácil de ser trabalhado do que a nossa integral original. Tá, então, a nossa integral seria a integral de 1 sobre... Aí, o nosso x ao quadrado, já vou substituir ali. Aí vai ficar 4 vezes a tangente ao quadrado de θ. Beleza. 4 tangente ao quadrado de θ. E dentro da raiz vai ficar o quê? Vai ficar 4 tangente ao quadrado de θ mais 4. Vezes o d de x. Olha, a derivada da tangente, tá? Se na hora da prova você não lembra, você pode usar uma derivada do quociente, tá? E a derivada da tangente seria quem? A secante ao quadrado. Então, aqui eu tenho que d de x seria igual a 2 vezes secante ao quadrado de θ dθ. Então, o nosso numerador, já vou colocar ele aqui em cima, tá? Para facilitar um pouco nossos cálculos. Então, isso aqui seria 2 vezes a secante ao quadrado de θ dθ. Só para facilitar um pouco os meus cálculos, para não precisar acabar me complicando. Beleza, Nelson, o que vai ficar agora na nossa integral? Aqui embaixo o 4 eu posso colocar em evidência. E se você reparar, tangente ao quadrado mais 1 seria secante ao quadrado. Interessante isso daí, Nelson. Então eu tenho que
Integral de 2 vezes a secante ao quadrado de θ, dθ, dividido por 4 vezes a tangente ao quadrado de θ. E qual é a raiz de 4, Nelson? Seria 2, né? 2 vezes. Aqui vai ficar secante ao quadrado. A raiz de secante ao quadrado seria secante. Secante de θ. Eita, Nelson. Que negócio louco é esse que a gente encontrou, hein? Vamos tentar organizar nossa expressão. Esse 2 morre com esse 2. Secante ao quadrado vai morrer com a secante, né? Vai deixar só uma secante em cima. E a tangente ao quadrado seria seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Então, tudo bem. O que a gente vai ter aqui? Temos a integral da... Vamos ver o que a gente consegue organizar aqui para não ficar tão feio, né? Deixa eu ver. Algo um pouco melhor de ser trabalhado. Em cima eu vou deixar secante por enquanto. Em cima eu vou deixar já 1 sobre o cosseno. 1 sobre o cosseno de θ. Já embaixo, eu vou colocar a tangente ao quadrado sendo seno sobre cosseno. Pode ser? 4 vezes seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Dθ, né? Se repararem, um dos cossenos morre com um dos cossenos, né? Então, a nossa integral acabará ficando integral de... Tá, eu vou fazer a divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse cara aqui acaba invertendo. Na parte de cima vai ficar cosseno de θ. Esse cara aqui de baixo será 4 vezes o seno ao quadrado, né? 4 vezes o seno ao quadrado de θ dθ. Que é uma integral imediata, tá? Na verdade, ela talvez para você não seja tão imediata, porque para eu poder resolver essa integral, eu teria que fazer uma nova substituição. Isso aí pode acontecer às vezes. Quando eu digo uma nova substituição, eu teria que chamar a função seno ao quadrado, seno de θ de u, né? E quem seria a derivada de u? Seria o cosseno. Então, cosseno de θ dθ seria a nossa derivada de u. E aí a nossa integral acabaria ficando... Esse 4, eu já te mostrei nas propriedades, ele pode sair da nossa integral, 1/4. O cosseno seria du. O seno ficaria u ao quadrado. U elevado ao quadrado. Que é uma integral polinomial que te mostrei na última aula. Então, isso aqui seria igual a integral de... Esqueci do 1/4, né, Nelson? Nelson, tu tá esquecendo os números toda hora. Esse cara seria u elevado a menos 2. Você ficaria com u elevado a menos 1 sobre menos 1. E aí, mais uma constante. Depois a gente vem voltando fazendo toda a nossa substituição para transformar no nosso x original, né? Quem era o u? Era o seno de θ. Quem é o seno aqui? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí eu volto para a nossa função original. Mas essa aqui já seria uma integral bem mais simples de ser resolvida do que nossa integral original. Então, olha, eu caí num problema em que a substituição não deu. Eu olhei para esse cara aqui e aí eu percebi que talvez a substituição não seja o melhor caminho a ser trabalhado. Aí eu percebi que, além de tentar utilizar a substituição simples não dê, tentar usar o método por partes talvez não dê, vou tentar trabalhar olhando para esse cara sendo um triângulo, né? Então, se esse cara é um triângulo, já que estamos aqui com o sinal de menos, esse cara, ele poderia ser considerado quem? Ele poderia ser considerado um cateto. Então, eu tenho aqui isso aqui. Seria a raiz de x ao quadrado menos 4. Tá, se esse cara é um cateto, x seria a nossa hipotenusa, cateto adjacente seria 2, né? Nosso teorema de Pitágoras. Beleza. Olha, Nelson, seria maravilhoso se eu pudesse utilizar o cosseno. Que aí o cosseno de θ, seria quem? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só que eu ficaria com o cosseno no denominador, né? Então, você vai perceber que x seria igual a 2 sobre o cosseno de θ. Eu poderia utilizar a nossa função secante. X seria igual a 2 vezes a secante de θ. Olha, e eu sei trabalhar com essa integral. Eu sei trabalhar com essa função. Em vez de utilizar cosseno, eu posso utilizar secante e substituir esse cara aqui, para ver se eu caio numa integral mais simples de ser resolvida. Então, quando eu vou substituir lá, eu vou apagar aqui nossa substituição simples. Eu acho que você já tirou esse print para você poder terminar a nossa integral. Eu vou parar aqui para ter espaço para mostrar para vocês o cálculo inicial dessa última. Seria quem? A integral de... A derivada desse cara, a derivada da secante seria secante vezes a tangente, tá? Então,
A gente pode até fazer o cálculo aqui só para poder confirmar. Ó, 1 sobre o cosseno de x. Aí deriva o quociente só para confirmar, só para não errar o nosso sinal. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Beleza. Tudo sobre a segunda ao quadrado. Só para eu não acabar errando o sinal e a gente encontrar algo absurdo. Dá zero, menos com menos dá mais. Ah, então beleza, esse aí dá mais. Então vai dar mais seno sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno. Então isso mesmo, é a tangente vezes a secante. Tá? Só para eu não errar nenhum tipo de sinãozinho. Então eu vou colocar aqui que a nossa d de x será igual a secante vezes a tangente. Maravilhoso, Nelson. Vamos substituir lá. D de x vai ser a secante vezes a tangente de x. De x não, né? Teta, Nelson. Tu já substituiu para teta. Teta de teta. Nosso denominador seria a raiz quadrada de x ao quadrado menos 4. X ao quadrado seria esse cara, né? Então ficaria a raiz de 4 secante ao quadrado de teta menos 4. O 4 pode sair da raiz, Nelson? Pode. Então ficaria secante teta tangente teta de teta no numerador. E no denominador, raiz de 4 é 2. E secante ao quadrado menos 1 está aqui, ó. Secante ao quadrado menos 1 é tangente. E a raiz da tangente, poxa, tangente ao quadrado, a raiz seria tangente. A nossa tangente morre, isso aqui vai ser 1/2 da integral da secante de teta de teta, que é uma integral imediata. Eu coloquei ela aqui pra gente, para não precisar fazer nenhum tipo de substituição. Seria o ln da secante de teta, ó, secante mais tangente. Ln da secante de teta mais a tangente de teta sobre 2. Vou botar o sobre 2 aqui embaixo. Olha, mais a constante. Finge que eu coloquei a constante lá no final, tá? Nosso objetivo no método da substituição trigonométrica é tentar encontrar algum desses 3 caras que eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei esses 3 caras para vocês poderem visualizar. Geralmente a gente vai utilizar quando você tem alguma raiz. Então pode ser a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, que foi o nosso primeiro tipo, que foi quando eu tentei substituir num seno, tá? Claro que a gente está olhando para ângulos que variam de menos 90 até 90, apenas para que a função seja invertível. Tem muito a ver com a ideia da função inversa, da função arcosseno. Até porque, de repente, eu preciso escrever o arcosseno. Então, eu coloquei esse intervalo aqui para que a função seja invertível, tá? Isso aí a gente aprende lá em trigonometria, tá? Aqui, eu tenho a raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado. Olha o sinalzinho do meio, mudou. Que foi quando eu tentei usar a tangente, porque ele estava me dando hipotenusa. Então, eu tentei utilizar a tangente. E o terceiro tipo foi quando eu tenho x ao quadrado menos a ao quadrado, que foi quando eu usei o cosseno, só que eu vi que era mais interessante usar a secante. Então, esses são os 3 tipos que podem aparecer na hora da sua prova. O objetivo é tentar transformar numa função trigonométrica. Então, no primeiro tipo, eu usei a função seno. Então, a ao quadrado menos x ao quadrado, sendo a um número real, eu utilizei a função seno. No segundo tipo, a ao quadrado mais x ao quadrado, utilizei a função tangente. E no terceiro tipo, x ao quadrado menos a ao quadrado, utilizei a secante. Então, apareceu a raiz. Você percebeu que algum desses 3 tipos tem ali na hora que vai resolver o exercício na sua prova? Muito provável que a gente precise utilizar a substituição trigonométrica. Na substituição trigonométrica, você percebeu que eu deixei os resultados em função de θ. Mas é apenas por uma questão de tempo e espaço, tá? Para a gente não acabar alongando demais esse vídeo. Mas o ideal é que você chegue aos resultados em função de x. Então, você só precisa pegar e fazer a substituição para a variável original. Se você encontrou como resultado cotangente de θ, você vai calcular a cotangente nesse triângulo. Se você encontra como resultado o seno de θ, você vai colocar o seno desse triângulo, que o objetivo, é claro, que a integral fique em função de x. Mas apenas por questão de tempo e espaço, eu mostrei como era feita a substituição trigonométrica e parei numa substituição simples, para que vocês pudessem, inclusive, já treinar e terminar esse resultado. Então, eu trouxe aqui os 3 tipos, trouxe um exemplo de cada um desses 3 tipos. Então, veja, temos 3 maneiras, 3 métodos para tentar calcular integrais. Primeiro, é o da substituição simples, onde a gente chama de du, que inclusive eu mostrei aqui também novamente esse exemplo. Segundo método que temos
é o da substituição por partes, que eu ensinei até aquele macetinho na última aula, né? Um dia vi uma vaca vestida de uniforme, para tentar gravar, que eu mostrei um exemplo e o método LEAT para a gente poder verificar qual é a nossa função V. E o terceiro tipo, que é a substituição trigonométrica, tá? Grava essa tabelinha aqui que eu coloquei para vocês, que ela pode ser um norte na hora de resolver algum exercício para você saber qual tipo de função trigonométrica você vai utilizar, tá? Então, a gente vai ficando por aqui, nos vemos daqui a pouquinho na nossa próxima aula.